Que Deus abençoe a cada um que nos ouve. Nós já estamos nesta sexta-feira e eu gostaria de convidar você para lermos juntos aqui hoje uma passagem muito importante da Bíblia Sagrada, muito conhecida, que é a passagem de Daniel, capítulo 6, versículos 4 ao 9. A Bíblia diz: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Olha que coisa bonita de se ouvir. Não há nada que possamos achar contra Daniel. Vamos ter que usar a lei dele, a fé dele em Deus, contra ele mesmo. Então a Bíblia vem e diz assim, olha: então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes e conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, ó rei Dario, por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Se você não conhece muito bem esta passagem, você vai encontrar ali na Bíblia que Daniel estava ali como um ministro daquele rei e as pessoas se sentiam enciumadas dele, odiavam a fé que ele tinha em Deus. E tentando de todas as maneiras achar alguma coisa errada que ele pudesse ter cometido, uma atitude errada, uma palavra contra o rei, contra o governador, não acharam nada contra ele. Então descobriram, olha, este homem, ele ora 3 vezes ao dia, ele não há nada que o impeça de orar a Deus. E quando souberam disso, eles então bolaram uma lei, um edito real, dizendo que todo o reino deveria se dobrar, deveria orar apenas ao rei Dario. E quando isto foi estabelecido, ele sabia sobre estas coisas. Mas mesmo conhecendo isto, ele não podia voltar atrás da sua fé, da sua convicção. Então é baseado neste tema, neste contexto, que você encontra aí Daniel, capítulo 6. Muito bem, para o trecho nosso da mensagem de hoje, nós vamos para a mensagem O Tempo Está à Mão. Foi pregado dia 8 de abril de 1956. E o irmão Brana diz: cada indivíduo tem que vir a um tempo onde tomará uma decisão. Tem que haver um tempo quando você faz a sua decisão, se vai se casar ou não. É uma grande decisão que o homem tem que fazer, que a mulher precisa fazer, se vai se casar ou não. E então é uma decisão que você e sua namorada têm que fazer se vocês não se casarem. Viverem juntos ou não, há todos os tipos de decisões a serem feitas na vida, várias delas. E elas demorarão um certo período, e então chega o tempo quando tem que ficar estabelecido aquilo. Este é o último tempo, isto tem que acontecer agora, de um jeito ou de outro. Estamos na era final, não há uma oitava era. Nós cremos pela Bíblia, pela revelação de Deus, que estamos vivendo a 7ª era da igreja, a era da igreja de Laodiceia. Você vai encontrar em Apocalipse capítulo 3. E depois desta era não há um novo tempo, as coisas se findam no tempo em que estamos.
Então ele diz, olha, é o último tempo e isso tem que acontecer agora de um jeito ou de outro. E amigo cristão, creio que estamos vivendo no fim do tempo. Isto é, quando todas as coisas que estão escritas na Bíblia, agora é o tempo delas se cumprirem, né? Agora é o tempo em que todas estas coisas vêm a acontecer, vêm a se materializar. Está acontecendo. Estamos vendo os sinais da vinda, estamos vendo a natureza gemendo, estamos vendo todos os sinais que a Bíblia tem para mostrar. Você já ouviu teus pais dizerem isso? Você já ouviu teus avós dizerem isso? Todos viviam aguardando esses dias em que estamos. Então ele diz, e creio que essas coisas que vemos acontecendo agora estão exatamente na estação com a palavra de Deus. Estão juntas, estão se cumprindo. Houve um tempo quando os filhos hebreus tinham que tomar uma posição, se iam se inclinar à imagem pagã ou se iam manter a fé no Deus vivo e verdadeiro. Chegou a hora quando a decisão devia ser tomada. E tomaram a decisão correta e Deus estava com eles. Chegou a hora quando o profeta Daniel tinha que tomar uma decisão. E de que se ele iria falhar em orar, era uma decisão para ele. Era a hora de mostrar se ele realmente era um cristão genuíno, verdadeiro, era um momento de decisão. E agora? Vou ficar com Deus? Vou continuar buscando por Ele? Ou vou dobrar os meus joelhos às pressões? Ou vou me entregar às dificuldades? É só por um espaço de tempo, eu quero sair da igreja, quero me aventurar, mas é só por um espaço de tempo. É só enquanto há uma proibição, há um problema, depois eu volto. Ele não pensou assim, ele foi corajoso em enfrentar o que tivesse que enfrentar. Seja você também corajoso para enfrentar o que tiver que enfrentar. Ele disse, olha, chegou a hora quando o profeta Daniel tinha que tomar uma decisão, a de que se ele iria falhar em orar. Se ele guardaria a tradição da religião daquele país ou se ele iria ao seu costume habitual, onde ele tinha companheirismo com Deus e com as janelas abertas, orava em direção ao templo diariamente. Daniel teve que tomar a sua decisão. Olha, era um homem que não tinha, como a Escritura nos diz, não tinha onde se apontar uma falha nele. Não tinha onde colocar o dedo e dizer, olha, ele errou aqui. A oração era constante, o testemunho dele era constante e agora ele tinha que tomar uma decisão. Não foi difícil para ele decidir isso. Daniel teve que tomar a sua decisão e o tempo finalmente o forçou a um lugar onde ele teve que fazer. Quando Deus fala uma coisa, alguma coisa, ele força isto ao lugar. E ele disse, e Daniel teve que tomar uma decisão. E ele foi direto ao seu lugar de adoração. Direto à fonte que havia nutrido ele todo este tempo. Havia fortalecido ele todo este tempo. Havia trazido a ele a coragem que ele precisou para aquele momento. Olhe, na hora da dificuldade, irmão, não é hora de fugirmos para o mundo, é hora de fugirmos para o altar. É hora de dizer, Deus, aqui estou, Senhor. Eu não consigo mais ir além, somente se Tu aqui, Senhor, operar essas grandes bênçãos na minha vida, me ajudar, me fortalecer, porque, ó Deus, as minhas forças não dão conta mais. Isso não é vergonha, não. Isso não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de gente forte, de gente de coragem, que não se submete ao mundo, mas que quer resistir como um verdadeiro soldado da cruz, quer vencer como um verdadeiro filho de Deus. Ele clama a Deus, Senhor, não quero ser um derrotado, não quero ser um perdedor, quero vencer, quero que o Teu nome seja engrandecido, quero que o Teu nome seja exaltado. Então ele disse, Daniel teve que tomar uma decisão. A cova esperava ele. Os leões famintos, ele não saiu esperneando.
não saiu gritando, não saiu, sabe, desequilibrado, não quero morrer, não quero isso, não quero aquilo, não. Ele ia como alguém que sabia o que estava fazendo. E ele foi direto ao seu lugar de adoração, levantou as janelas e adorou a Deus, e Deus protegeu o seu profeta. Olha, a lei não impediu ele de orar. Sabendo da lei, ele parou e fez o que tinha que fazer. Qual é o meu lugar hoje? Não é na presença de Deus? Então irei. Qual é o meu lugar hoje? Não é lendo e meditando? Então irei. Não importa o que o mundo diga ou o que o mundo faça. Ele levantou as janelas. Quis mostrar para o mundo que ele estava ali. Você não pode impedir um cristão de orar. Você não pode impedir um cristão de buscar pelo seu Deus. Ele fará isso de alguma maneira. Olha, ele levantou as janelas, adorou a Deus, e Deus protegeu o seu profeta. O irmão Brana termina dizendo, e Deus sempre o fará. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, sei que Tu tens, ó Deus, sempre guardado os Teus servos, os Teus profetas. Guarde também hoje, Senhor, Teus filhos que estão espalhados por vários lugares ouvindo estes áudios, que a bênção do Senhor venha sobre cada um deles, ó Pai, sobre suas famílias, sobre seus lares. É o meu desejo, a minha oração, Pai, que a bênção, que a saúde opere sobre essas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.